Boa noite a todos, eu sou Eliakim Batista, da TV Livro, um Zoom literário que pertence ao grupo editorial Escortece. Imprimimos, editamos e comercializamos livros desde 1982 e em 2022 completamos 40 anos. Bem-vindos ao Zoom literário para mais um lançamento de um livro. Hoje temos o prazer de receber José Seráfico, que hoje lança seu livro Nada é, nem será tão feio, que é do grupo editorial Escortece, do selo Escortece. O livro do José Seráfico você encontra nas livrarias Asa Beça, Livraria do Mercado, Amazon, Lojas Americanas, Estante Virtual e também está disponível na Submarina. E até domingo, dia 15, o livro do nosso querido José Seráfico estará com 5% de desconto na livraria Asa Beça. Já desativamos o microfone de todos e, ao final da entrevista, vamos convidar aqueles que quiserem fazer uma pergunta ou cumprimentar o autor ilustre de hoje, para que faça a pergunta e vamos desativando ativando o microfone de todos aos poucos. Olá, José Seráfico, como vai? Bem, obrigado, Eliakim. Que prazer estar de novo com vocês, a equipe da Escortete, e com a presença de outros amigos e admiradores que eu gostaria de cumprimentar. Joaquim Bastos, um velho amigo de juventude e que permanece mais jovem do que velho, nós permanecemos, e o Cláudio, que está nos dando a alegria de tê-lo aqui conosco. Tá joia. É um prazer, é uma alegria para nós da Escortece, você é um querido, né, autor já de longa data da casa, sempre está disponível aí e presente nos nossos eventos. E também quero avisar a todos que depois esse vídeo vai estar disponível na TV Livro daqui a alguns dias, e aí toda a internet pode assistir aí, seus parentes, seus amigos também. Muito obrigado. Imagina. José Seráfico, para aqueles que não conhecem você e o seu trabalho, você pode se apresentar para nós? Eu sei que você fala aí de uma região muito bonita do nosso Brasil, pode falar também sobre essa região e também sobre o seu trabalho. Eu, na verdade, sou um amazônida e tive a felicidade de constituir uma família igualmente amazônida, ou eu diria, eu sou apenas um dos ingredientes dessa família amazônica, porque eu nasci em Belém do Pará. Minha mulher nasceu no Acre. Nós nos conhecemos no Amazonas. Aqui casamos e temos filhos e netos amazonenses. Então, quer dizer, eu subi e ela desceu, para nós nos encontrarmos em Manaus. Isso faz 56 anos. E, a partir daí, ampliou-se também a minha perspectiva e a minha percepção de mundo. E eu pude, depois de 30 e tantos anos de professor universitário na Universidade Federal do Amazonas e de ter advogado durante o período da minha vida, me dedicar prática e cabalmente ao exercício literário. Ele não é tão novo, mas ele não era levado tão a sério e com tanta dedicação por várias razões. A primeira delas, eu me formei em Direito. Só que quando eu me formei em Direito, eu já tinha passado por redação de jornal e dirigi jornais. Eu tenho na plateia conosco, hoje, na nossa reunião, o que era presidente do Centro Cívico Honorato Filgueiras, do Colégio Estadual Paz de Carvalho, de Belém do Pará. E ele me chamou para dirigir um jornalzinho de 4 ou 8 páginas, impresso em gráfica, com fotografias, chamado CEPC, Colégio Estadual Paz de Carvalho. CEPC era o nome do jornal. Eu dirigi esse jornal. Depois, eu entrei para a universidade. Lá, eu dirigi o tabloide UAP. Eu fui diretor do tabloide UAP, que era um jornalzinho que conseguimos fazer a maior agitação que já se conseguiu fazer no meio universitário do Pará, com esse jornalzinho que ousava. Imagine que em 1964 nós publicamos nas páginas do tabloide UAP os cheques com números, bancos, beneficiários, valores recebidos por deputados que o IBAD elegeu com dinheiro norte-americano. Então, nós denunciamos isso. A nossa maior glória foi ver, no dia seguinte, a Assembleia toda dedicada a nos esculhambar. Então, naquele momento, era uma glória aquilo para nós,
Quer dizer, passou uma sessão inteira os deputados com os nomes lá indiscutíveis, quer dizer, a prova cabal do crime. É evidente que o crime não acabou, nem os deputados melhoraram muito, mas nós, pelo menos, aprendemos na vida. E depois eu trabalhei em jornal, eu fui profissional de jornal, num diário chamado O Jornal do Dia, em Belém do Pará. Isso apenas foi me preparando para escrever outras coisas. Até que hoje eu sou autor de 12 a 15 livros. Eu estou quase perdendo, não sei se a memória ou a capacidade de contar até mais do que isso. Eu não sei realmente. Na minha idade, a gente tem certas dúvidas. Então, se isso basta, estou aqui para mais um evento da Escortete. Tenho participado de vários outros. Como já anunciei, tenho 2 outros livros que o João vai reservar aí o pessoal para dar uma corridinha como deu com esse, porque estão saindo do forno. Um está nas mãos do prefaciador e o outro está nas mãos de aquilo que eu chamo leitor referencial, de que eu já falei em outra sessão nossa. Os meus alter ego, que não me permitem errar muito, reduzem a minha margem de erro. Tá joia. Se isso basta, estou aqui. Basta. Nós já tínhamos um carinho muito grande, eu sei que isso também vai estender para a Cristiane e para o João Cortés, que também estão aqui na sala. Já tínhamos um carinho muito grande pelo senhor e dos demais da equipe da Escortece, né? Sempre que chegava um livro novo do José Serafo, que depois dessa história aí sua como jornalista desde muito jovem, né? Vamos ter um carinho e um respeito mais ainda pelo senhor. Obrigado. Imagina. Recíproco, viu? Amém, amém. José Seráfico, agora eu quero que você me fale um pouquinho sobre o seu livro, o seu lançamento, Nada é nem será tão feio, que tem esse nome assim que chama a nossa atenção. Exatamente. Nada é pior do que uma guerra. Nada é pior do que uma guerra. E nenhuma guerra é santa. Eu acho que os santos, todas as vezes que são invocados para alguém dar um tiro em alguém, certamente não se sentem muito confortáveis e certamente não autorizariam. E então, esse meu livro decorre da leitura que eu fiz muito atenta de uma obra da Svetlana Alexievich, que é As Últimas Testemunhas. É uma coletânea de depoimentos que ela, como jornalista e escritora, colheu junto a pessoas que eram crianças durante a Segunda Guerra. Muito poucas nasceram depois. Há algumas entrevistadas que nasceram depois, mas a grande maioria é de pessoas que eram crianças à época da guerra. Então, ela ganhou o Prêmio Nobel 2015 de literatura com este livro. E esse livro impactou muito. Eu, lá pela página 20 ou 30, já estava absolutamente conquistado pelo livro. Cheguei até o final e cheguei ao final com o propósito de fazer alguma coisa que, não sendo um plágio, complementasse ou trouxesse mais da indignação que ela mostra no livro, a minha indignação também contra a guerra. Selecionei trechos de cada um depoimento, criei capítulos para enquadrá-los segundo a minha percepção daquilo que eu havia lido, e destes eu fiz este livro para dizer que nada é pior do que uma guerra. Tá ótimo. E eu concordo com o senhor, principalmente aí na parte que você disse sobre que um santo não se sente confortável quando a sua intercessão é convocada em um momento de guerra, em um momento trágico, assim. Eu concordo totalmente com o seu posicionamento. Fico honrado de estar podendo conduzir essa entrevista. Muito obrigado. E dito por um agnóstico, que é melhor, não é? Olha, caramba, bacana o seu pensamento de santidade mesmo sendo agnóstico. Gostei bastante. Exatamente. José Seráfico, agora eu quero que você me fale, você disse que já quase perdeu a contagem de títulos que você tem publicado. Como que começou o seu lado literário e o seu lado poético, né? E de falar, vou publicar o primeiro livro, e se faz tempo, se foi mais recente, enfim, como que foi? Conta pra gente isso. Veja bem,
a relativa facilidade que eu tenho para escrever me fez, ainda jovem, eu não tinha talvez 18 anos, a publicar um primeiro conto. E era um conto de um conto de protesto, eu diria. Não era um canto, mas era um conto de protesto. Era daquela fase aguda do americanismo no Brasil, e eu me lembro que o conto eu não consegui pegar sequer um exemplar da revista que publicou esse conto em Belém do Pará. Era um conto que terminava com a patroa matando a empregada, agredindo-a com o busto do Kennedy. Então, porque ela era Então, o busto aí do Kennedy tem todo um sentido simbólico, né? E mostra o meu americanismo da época, o anti-americanismo da época. Muito bem. Depois disso, ou durante o mesmo período, e o próprio Joaquim Bastos, que está presente aí, lembra, eu e outros colegas, um poeta muito conhecido no Pará, Pedro Galvão de Lima, e um outro que foi procurador-geral da República, que era nosso amigo e irmão, e naquela época era ginasiano como nós, o Inocêncio Mártires Coelho, criamos o Silogeu dos Novos. O que era isso? Uma espécie de academia, no tempo em que a gente ainda fazia muita reverência à academia. Então, criamos uma academia na qual nós, semanalmente, líamos alguma coisa que produzíamos. O Pedro, um poeta em pleno processo de formação, hoje é um dos poetas mais importantes do país, eu acredito, e tudo isso me entusiasmou. Aliás, quem me entusiasmou a lançar o livro foi o Pedro Galvão de Lima, poeta e publicitário no Pará, porque disse que eu deveria publicá-lo. E eu publiquei. E ele é quem fez a orelha do Aleivosias Poéticas, que foi meu primeiro livro de poesias. A poesia surgiu em mim, pelo menos as obras que eu fiz, já um pouco temporão, porque enquanto eu escrevi, eu só publiquei o primeiro livro com 50 anos, e é um livro de memórias, e memórias exatamente relacionadas à minha militância política como estudante, a vida em família, a vida entre amigos, tudo isso. Depois disso, e eu já tinha uma vasta experiência com a publicação de artigos de jornal, editoriais, inclusive, que eu fui editorialista por 20 anos da Crítica de Manaus. Então, tudo isso me fez com que o meu tempo de aposentadoria, eu vou repetir aqui o que eu dizia o professor Armando Dias Mendes, que foi da Universidade Federal do Pará. Ele dizia: eu sou aposentado, não inativo. Então, ele rejeitava a classificação burocrática. A mesma coisa eu fiz. A primeira coisa que eu fiz depois de aposentado foi organizar a minha biblioteca, que hoje está com uns 6.000 títulos, mais ou menos. E fiz aqui em casa a biblioteca, né? Então, isso tudo me estimulou e hoje eu praticamente dedico meu tempo a ler e dar meu palpite onde há gente tolerante, onde há gente capaz de comer o caviar, mas comer também o peixe frito na beira do rio. É mais ou menos isso. Tá joia, senhor José Seráfico. Caso alguém queira fazer uma pergunta, o pessoal que esteja aqui no chat pode colocar o seu nome completo, que nós vamos começar a chamar o pessoal daqui a pouco. José Seráfico, do seu novo livro Nada É, Nem Será Tão Feio, será que você pode ler um poema para nós? Um trecho para nós? Eu vou repetir o que disse ainda agora para a Cristiane. Eu não vou ler um poema completo, porque, como eu disse, eu peguei vários trechos de cada um dos depoimentos e ficaram poemas longos. Cada poema é um capítulo. Então, como eu disse, eu juntei, segundo algum critério, alguma linha condutora, um fio condutor, e criei o amor, a infância, tal, a poesia, a memória. Eu vou ler o excerto que eu tirei do capítulo Poesia. Ele diz, o primeiro, eu tirei 3. O primeiro é este: nossa pátria é onde moramos e onde nosso coração se alegra. Para nós, a pátria está em todo lugar. Ela cantou para eles, dançou, depois eles a fuzilaram.
Não havia som pior que o estrondo de um trovão. Eu já havia visto um bombardeio. E se papai não gostar de mim? Ele nunca me viu. O céu estava pegando fogo. Saia de perto da janela, é a guerra. Para nós, papai era alguém por quem precisávamos esperar e só esperar. Não tenho nem foto de minha mãe. Como sobrevivi se morri 100 vezes? Meu anjo me salvou. Isso é o que eu tirei de poesia para este encontro. Nossa, parabéns, lindo texto. Lindo mesmo e bela interpretação, senhor José. Tem mais um? O pessoal está pedindo mais um. Tem mais dois. Mais dois, então vamos lá. A outra é do capítulo Amor. Papai era tão amado, não consigo imaginá-lo sem vida. Mamãe levara uma rajada de metralhadora em todo o peito. Havia uma faixa na blusa e um buraquinho na têmpora. Recobrei a consciência quando senti que algo pingava em mim. Pingava e pingava como água. Levantei a cabeça, era o sangue de minha mãe. Ela estava morta. Mas eu sou uma pessoa de sorte. Meu pai voltou da guerra. Sempre chorava quando eu chutava a palavra mamãe. Por que atirar no rosto? Minha mãe era tão bonita. Bom, vocês veem que é uma montagem de vários depoimentos, né? Então, as pausas que eu estou dando são para deixar claro isso. Nossa. E o terceiro, eu tirei do capítulo Infância. A filha da vizinha tinha 3 anos e 2 meses. Ela tinha achado uma granada de mão. Embalava feito uma boneca. A mãe não conseguiu correr a tempo. Nossas mães choravam sempre. Todo dia elas choravam. Por isso tentávamos chorar menos do que na época de paz. Fazer menos birra. Vamos colher. Ele não falava o R, senão os alemães pegam a gente. No dia em que a guerra nos alcançou, as 3 estávamos no jardim da infância, a menorzinha também. Como eu não gostava de tomar banho de água fria, até compuseram um poema para mim. Lília na banheira fica, Lília reclamando grita. Ai, que mágoa! Como é molhada esta água! Não sabia como se escrevia a letra U, e já sabia atirar, e bem. Então, isto vocês encontrarão dissolvido aí no livro. Muito bem. Senhor José Seráfico, parabéns por mais esse livro, pelos poemas, os trechos lidos, né? E eu quero fazer uma observação, e se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir. No seu poema, a poesia, a sua literatura acaba sendo o seu local de fala e também de denúncia política, né? Perfeito. Isso acaba revertendo aquilo que o senhor viveu no passado, na sua infância, principalmente na juventude, né? Sim, sim. A imagem que eu tenho da Segunda Guerra foi quando eu tinha meus primeiros anos de vida, quando comecei a perceber o mundo, meu pai me dizer que, logo após meu nascimento, ele ia de madrugada para a fila do mercado para comprar pão e leite, porque faltavam. Ele precisava alimentar-me. Olha só. Então, essa é uma imagem que me ficou. Sim, sim, imagino. Né? Agora eu tenho uma pergunta para você sobre o livro. O seu prefácio, ele diz testemunho e poesia, e é de Márcio Segman Silva, correto? Sim, Márcio Seligman Silva, meu primo irmão. Primo irmão. Como que foi a escolha do prefácio? No caso, vocês têm um laço familiar, né? Como você convidou o Márcio para fazer esse prefácio e o que você achou dele? Eu achei ele muito bacana, muito forte. O Márcio é hoje um dos maiores interessados no estudo do Holocausto. Pelo lado materno, o meu tio é autor de vocês também, que é Orlando Sampaio Silva. Né? Ele tem livro editado pela Escortete. O meu tio
é católico, ou pelo menos foi católico, mas a mãe dele é filha de judeus emigrados. E ele é um especialista em Holocausto e especialista em Benjamin, em Adorno, e é professor de teoria literária. Eu confesso que, se lerem o Márcio no prefácio, podem, talvez, dispensar os meus poemas, porque a grandeza do livro está no prefácio do Márcio. Sim, concordo. Alguns anos, talvez mais de uma década, pelo menos, mais novo do que eu. Mas é uma autoridade em teoria literária e em compreensão do mundo. Ele faz a leitura do mundo como Adorno e Benjamin faziam, não é? Não, acho que os poemas do senhor não são dispensáveis para o livro, mas eu gostei bastante do prefácio mesmo. Ele é político como o livro e, ao mesmo tempo, enigmático. Ele deixa ali o gosto pela leitura. E agora, sabendo do respeito do Márcio, vou respeitá-lo ainda mais, vou procurá-lo aí na internet. Foi uma bela escolha. Pois é. O Scortetti mencionou a minha, eu não diria sabedoria, mas a minha esperteza na escolha dos títulos. Eu diria que eu sou esperto na escolha dos títulos. Um dia desses eu publiquei um livro chamado As Casas que Moram em Mim. Então, todo mundo dizia, é um achado. Eu digo, não, é fruto da minha esperteza. Eu talvez seja mais esperto do que inteligente. Mas o fato é que, no caso dos meus livros, em geral, os prefácios são muito bem escolhidos. Em geral. Tem razão, tem razão. Agora, eu quero que você me fale, José Seráfico, que você tem um blog, e apesar da juventude, já da idade, você está aí no rumo dos jovens, que é um blog. Eu também tenho meu blog, conheço um pessoal também um pouco mais jovem que eu que tem o blog. Como que foi se aventurar e como que é se aventurar na internet e como que tem sido a resposta do público? É uma excelente pergunta, porque me permite talvez desabafar a respeito da minha resistência inicial por fazer um blog. Eu tenho um cunhado, o único irmão da minha mulher, médico, um aficionado de Freud, ele é aposentado, otorrinolaringologista. Mas eu conheço pouca gente que conhece tanto a obra do Freud quanto a do Eça de Queiroz. Então ele me via escrever, porque ele se acostumou a me ver, nos 50 e poucos anos de convivência que nós temos, ele se acostumou a me ver todo dia escrevendo. E ele começou a me dar corda, me dar pilha. Rapaz, tu escreves tanto, tu vais te aposentar, tu escreves todo dia. Eu digo, olha, o escrever para mim e o ler e o escrever para mim correspondem, do ponto de vista físico e dietético, ao café da manhã e ao almoço. É certo que eu terei todo dia. Então, o café da manhã e o almoço. Então, eu me alimento também, lendo e escrevendo. Então, ele tanto insistiu que um dia eu arrisquei entrar no mundo da internet. E, para isso, eu me faço valer, e aí mais uma escolha, eu me faço valer de um casal de especialistas em TI, que são os que me dão todo o apoio. E venho mantendo isso. Agora, eu levo muito em consideração também o que dizia meu velho pai, que morreu com 89 anos e que tinha também certas pretensões poéticas, tanto que ele escreveu, que eu conheço, pelo menos 2 sonetos alexandrinos, um quando ele perdeu o primeiro filho do primeiro casamento que teve, e outro quando conheceu a que viria a ser minha mãe. Então, isso me influenciou muito, além da influência do próprio pai do Márcio Seligman, com que eu passei boa parte da infância, e que eu aprendi a ler como uma coruja atrás dele, curioso atrás do que ele estava lendo, jornais, até o dia que se descobriu que eu já sabia ler. Então, foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim que isso se fez, e eu decidi, até porque meu pai dizia, eu me esqueci de dizer, meu pai dizia, nós morremos aqui. É a cabeça que determina a morte da gente. Enquanto a cabeça não morre, nós estamos vivos. E eu espero, quando semana passada eu fiz 80 anos,
semana passada não, 15 dias atrás, eu fiz 80 anos, e eu disse, olha, a primeira metade eu me saí razoavelmente bem, vamos ver a segunda. Daqui para frente eu não sei o que pode acontecer, mas a primeira metade eu fui cumpridor. Ah, joia. Senhor José Seráfico, o João Cortés ele tem uma pergunta para você. Ele pediu para você falar um pouquinho mais do blog, e eu já coloquei aí no chat, aqueles que estão na nossa sala, que é nagavia.com.br. É o blog do José Seráfico, pode acessar lá. O João Cortés quer que você fale mais um pouquinho sobre esse projeto. Mais uma vez eu diria que, de novo, o meu pai foi quem me inspirou do ponto de vista de nome do blog, de distribuição das matérias. Meu pai também trabalhou em jornal, foi revisor de jornal no Pará. Mas o meu pai era funcionário público de uma repartição chamada Serviço de Navegação da Amazônia e de Administração do Porto do Pará, SINAP, sucessora da Amazon River. E meu pai fez carreira, chegou a diretor do que depois se chamou SINAP. E o que é que ele era? Ele era diretor de navegação. Daí eu ter escolhido o nome Nagávia. E eu já tive que explicar para várias pessoas que eu sou fluminense, eu torço pelo Fluminense, não torço pelo Flamengo. Mas Nagávia, e eu dou uma explicação na abertura do Nagávia, eu dou uma explicação por que é Nagávia. Lá é o lugar onde a gente diz terra à vista. Então, eu estou atrás dessa terra. Porque se há um adjetivo que não me menospreza, não me ofende, antes me coloca num pedestal, é chamar-me de utópico. Eu sou orgulhosamente utópico. Eu sou visceralmente utópico. E os utópicos que me inspiram são, por exemplo, Giordani Bruno, Da Vinci, Santos Dumont. Era utopia tudo que eles pensaram. A utopia está aí. Os ricaços de São Paulo, de um lado para o outro, em cima de um helicóptero. Não é? Então, vejam bem, isso é utopia. Em segundo lugar, vejam que as divisões que estão aí, eu me apresento como o Nauta. Não é? No Nauta, vocês vão encontrar o meu currículo expandido, praticamente todo o meu currículo vitae. E com esses acréscimos que eu estou fazendo, como agora, há inclusive alguns vídeos gravados de entrevistas minhas a páginas literárias, etc. Vocês vão encontrar, por exemplo, no diário de bordo, as seções que eu preencho com as matérias. Algumas estão desativadas, porque também o meu cunhado me chamou a atenção. Seráfico, dá uma olhada, que tu estás perdendo um tempão, e 2 ou 3 são as sessões procuradas. Então, vocês vão ver aí que arpoadas eu abri mão um pouco. Arpoadas. Na onda, eu continuo, e a música tema é o Wave. Se vocês se derem o trabalho de ouvir, também vocês vão ver que é o Wave. No Nauta, vocês vão ouvir o objeto que me inspira muito. É o Dom Quixote de La Mancha. É o sonho impossível. Sonhar possível é sinal de mediocridade. Nós temos que sonhar com o impossível. Quem não sonha com o impossível não está sonhando, está se amarrando na realidade. Não é? Muito bem. Vocês vão ver o espaço aberto. O que é o espaço aberto? O espaço aberto é aquele que eu coloco à disposição de pessoas que têm alguma coisa para divulgar. Um poema, um conto, uma reportagem. Então, vocês encontram lá o que eu chamo os meus tripulantes. E vocês estão editando, e quinta-feira que vem ele lança aqui o meu amigo e irmão Paulo Emílio Matos Martins, com seu Multiversos. É outro tópico de respeito. Ele tem mais respeito que é o tópico, realmente. Aliás, há coisas que nos aproximam. Uma delas, na Belém do Pará, da nossa juventude, só conhecemos 2 casas em que havia um pé de ginja, aquela fruta portuguesa, a minha e a dele. E nós soubemos disso não faz 5 anos, que nos demos a conhecer
pela gingeira que havia no nosso quintal. Muito bem. E depois vocês vão encontrar também aí o coleção. Eu sou colecionador de Dom Quixote de La Mancha. Eu já tenho feito exposições com o Dom Quixote de La Mancha. Então, a minha coleção tem umas 80 e poucas peças. Eu coloco essas peças na coleção uma por mês, para garantir que pelo menos eu tenho durante uns 6 anos isso circulando. E a outra coisa é a Pampoeticademia. São poemas criados desde que se instalou a bem-vinda para uns e maldita para outros epidemia, a pandemia da Covid, a Covid. Então, esse é o esquema da minha página, do meu blog. Está à disposição de todos aqueles que desejarem. João, pode divulgar, porque os nossos autores da Escortete terão ampla recepção. Tem que subir pelo Cordame Seráfico, e entrar pelo portalão. Você consegue me escutar? O meu Sim. som não está muito bom. Eu acho que todos estão me escutando. Eu vou falar alto, me perdoe, tá? Você falou do Dom Quixote. Eu vou te contar uma coisa que eu não sabia e fiquei muito feliz agora em escutar de você que você é um apaixonado por ele. Eu estou pegando a obra, já tem uns 4 ou 5 anos, e estou passando toda para a linguagem nordestina. Então, eu acredito que mais um ano eu consiga terminar, porque eu acho que vai ser uma versão inteira. A mesma obra, eu só estou transformando na linguagem nordestina. Eu acho que nós temos muito, sabe, muito o que dizer e vai marcar muito. Está dando um trabalho danado, porque algumas palavras você não encontra no português. Eu tenho que usar o português arcaico, porque senão não vai para frente, né? Mas eu vou terminar, nem que seja a última na minha vida. Eu só queria deixar registrado, eu fiquei fã dessa sua ideia, tá? E você é um revolucionário apaixonante, pode ter certeza disso. Muito obrigado. Deixa eu te dizer, João, que eu escrevi um livro que saiu editado pela Valer. Sim. Eu escrevi um livro editado pela Valer, aqui de Manaus, chamado Bússolas. Sim. Esse livro são 4 ensaios relativos a 2 figuras históricas e 2 figuras do romance. As figuras históricas são Jesus e Che Guevara, que são muito parecidos, muito parecidos. É preciso ter percepção um pouco atilada para descobrir onde está. Não é à toa que ganharam muito dinheiro e se transformaram até em lugar de culto, o lugar em que o Che Guevara morreu, por causa daquela foto em que tentam... Os que o mataram fizeram uma foto em que ele aparece como Jesus. Não é? Ele foi eu conheço a foto. Eu conheço a foto é na belíssima. Bolívia, né? É belíssima. Né? E as duas figuras ficcionais são exatamente o Dom Quixote de La Mancha e o Carlitos. Então, eu escrevi, e eu faço questão de dizer, eu não escrevi sobre Charlie Chaplin, eu escrevi sobre Carlitos, e não escrevi sobre Cervantes. Eu escrevi sobre Dom Quixote. Dom Quixote, então, aquela obra, Tempos Modernos, do Carlito, é realmente algo espetacular. E aquele final não tem coisa mais bonita. Não tem coisa mais bonita. É atrás do nada que é tudo, né? É a caminho do nada que é tudo. É muito bom. Parabéns. Bom muito saber obrigado. disso. E eu já estou esperando o livro, hein? Nós vamos continuar depois essa conversa outro dia, se Deus quiser. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. José Seráfico, agora a Cristiane Rezende, que é da nossa equipe da Escortes, ela quer falar com o senhor. Ela tem uma pergunta. Estou à disposição. Seu José Seráfico, primeiro, parabéns pelo livro, está aqui, deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Muito bonito. O livro aqui prontinho, nós estamos falando tanto, parabéns. Muito obrigado. Por mais esse lançamento, né?
Eu fiquei muito contente, eu não sabia dessa informação da sua ligação com o escritor Orlando Sampaio. Eu li o livro dele nas minhas férias, agora em janeiro, Novas Interpretações sobre o Povo Hebreu. Eu gostei muito desse livro, eu achei ele bem didático, Muito. né, na maneira dele Ele é um escrever. professor, Orlando é professor, doutor. E assim, ele tem uma linguagem simples, didática, que prende a gente na leitura. Eu achei muito legal. Então, eu fiquei contente de saber da sua ligação com ele. E eu queria que você contasse um pouquinho aqui para a gente sobre... Você falou de 6.000 livros na sua biblioteca, é isso, né? Aproximadamente aí. Isso. Conta aí um pouco para a gente, então, né? Assim, o que você consegue lembrar aí? Quais são alguns desses livros que tem aí, né? Que fez parte da sua formação como leitora aí? Veja bem, eu tenho desde literatura, eu vou dizer que metade dos livros da minha biblioteca corresponde a literatura e ciências sociais. Metade. Até porque esta biblioteca hoje já tem no seu acervo obras que são compradas por mim e obras que foram compradas pelos meus filhos, um dos quais é bacharel em Direito e outro é sociólogo e professor da universidade. Então, nós concentramos aqui os livros. Eles são 6.000 por isso. Em segundo lugar, eu tenho, inclusive, livros de religião. Eu sou um agnóstico que não rejeita a religião e a compreende. Né? No livro anterior, eu tenho um poema chamado Prece de Agnóstico. Né? Quer dizer, então, os agnósticos também sabem orar. Né? E além da formação familiar católica romana. Né? Essa biblioteca surgiu, sobretudo, eu chamo de biblioteca porque, veja bem, quando eu me aposentei, o medo da família era o que tu vais fazer acostumado que tu és a trabalhar de manhã, de tarde e de noite, porque grande parte da minha vida eu dava aula à noite e trabalhava em alguma outra organização de dia. Depois é que, quando eu estava próximo de me aposentar, próximo nem tanto, mas uns 15 anos antes de me aposentar, eu comecei a ter tempo integral na universidade. Aí já não precisava trabalhar de noite lá, porque eu estava o dia inteiro lá. Muito bem. O que vai acontecer? E depois que eu terminei a universidade, eu fui dirigir uma fundação ligada ao Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Então perguntaram para mim, o que tu vais fazer depois? Não, eu arranjo. Se eu arranjava trabalho por meus subordinados, quando eu dirigia a faculdade, quando eu dirigia o departamento, por que eu não vou arranjar trabalho para mim? Não, não se preocupem com isso. Eu não vou morrer de tédio. Né? Posso até morrer de tiro, mas de tédio não morro. Então, o que aconteceu? Fui organizar. Eu digo, eu vou organizar a biblioteca. Eu leio e eu não leio sem um lápis na mão, anotando tudo. Só que chegou um momento, dada a quantidade de livros, que eu não sabia encontrar, queria fazer uma referência a alguma coisa que eu já tinha visto, que eu tinha anotado, e não sabia encontrar. Eu digo, eu vou precisar. E chamei uma bibliotecária para organizar os meus livros. Construí a biblioteca, minha mulher me deu ajuda em fazê-la assim, e a bibliotecária, então, me propôs, uma bibliotecária amiga minha, que tinha sido diretora da Biblioteca Pública do Estado. Quando eu percebi, ela estava compreendendo a biblioteca como biblioteca semelhante, com as mesmas finalidades da que ela tinha dirigido. E não se tratava disso. Isso aqui é para o meu uso, dos meus filhos e de alguns amigos, uns poucos amigos. Então, eu não preciso de reservar espaço para ter sempre, descartar de vez em quando. Não sei, eu detesto descartar livro, mas descarto. De vez em quando tenho que descartar, porque o espaço é limitado. É muito bem. Então, o que aconteceu? Ela disse, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um aluno meu para fazer isso para ti. Eu digo, está legal. Ele veio e me disse o seguinte, professor, você tem que o seguinte, eu trabalho, então eu só posso trabalhar sábado e domingo. E preciso que o senhor esteja aqui, porque eu estarei todo momento insistindo com o senhor para me dar uma informação, tudo isso. Sim, tudo bem, e daí? Quantos livros o senhor tem? Eu disse, uns 6.000 títulos. Ele disse, bom, então eu vou cobrar R$5 por título e vou lhe dar o trabalho em 6 meses. Eu digo, eu vou perder meus fins de semana durante 6 meses, vou pagar
vou pagar não sei quanto, R$ 5.000 por mês. Caramba, não dá, não dá. Muito obrigado, tal. E digo, vou eu fazer. E fiz, usando o Excel, eu fiz uma tabela e hoje eu encontro, já não estou nem preocupado em onde coloco o livro. Aqui só tem ciência social, aqui não. Eu tenho aqui e eu sei onde vou buscar. Já me despreocupei, inclusive, de ter estante especializada. Eu vou onde estiver na minha anotação, com várias planilhas de Excel. Então, que história bacana essa, hein? Foi essa a ideia. Eu digo aos alunos, eu digo à criança, eu gosto muito de conversar com criança. Então, a primeira pergunta que eu faço para qualquer criança que encosta em mim, quem é o melhor amigo do homem, o livro ou o cachorro? É óbvio que vocês sabem qual é a resposta que ele dá, né? É o cachorro, é o cão. E aí eu vou numa conversa, eu mandei um texto desse uma vez para o João, os livros e o cão. Não mandei, João? Creio que eu mandei para você esse texto. Esse texto está, inclusive, na comissaria, que é um dos lugares da minha nau, que alguns chamam Anaucabana. Alguns chamam Anaucabana. Então, no comissaria, eu conto essa história que aconteceu com duas crianças e que terminou servindo aí para alimentar um seminário que estavam fazendo sobre leitura e crianças. É isso aí. Obrigada, seu José Seráfico. Tá, joia, José Seráfico. Quero avisar que a Carmen Elias, que é escritora também da Escortece, também sempre está com os que nossos beleza. eventos. Obrigado pela presença. Está enviando um parabéns para o senhor. Muito obrigado, muito obrigado. É uma alegria recebê-la. José Seráfico, agora eu tenho algumas perguntas rapidinhas para fazer, e aí você me responde bate e pronto, pode ser? Pode ser, mas eu lhe pergunto, é aquele poema que saiu no blog agora, que tem a ver com o livro? Você já quer você fazer? Já viu. Se você pode, me permite. Ficar à vontade. O título é Por quê? Por que tenho que matá-lo se nunca o tinha visto antes? Mesmo daqui não consigo saber qual a cor dos seus olhos, não sei como ele anda, como ri, como saem, qual a cor dos seus cabelos, como saem as palavras de sua boca. É grave, afinada a sua voz, ou ligeiramente rouca? Ou ele é mudo? Serão longos os seus dedos como os meus? Terá a força que não tenho, além da vergonha a impedir-me de apertar o gatilho, a força do tiro com que o matarei? Sem nunca tê-lo visto, por certo, jamais o encontrarei. Sem ter com ele trocado qualquer palavra, sem saber seu nome, o que fazia ou fez, antes de posto na linha do tiro, que não quero disparar. Não demora, ele estará parado, definitivamente parado, quando ele ou eu, um dirá ao outro, está morto. Parabéns, parabéns, lindo poema, e que está lá no blog, né? Está no blog. E ele é fresquinho, ele acabou de sair do forno praticamente, né, José Seráfico? 1º de maio. Muito bem. E que fala muito a respeito do livro, né? Parece, né? Sim. Vamos lá. Agora, então, eu tenho essas perguntas rapidinhas, esse bate-bola. José Seráfico, o que você gosta além de ler, escrever e de trabalhar? Conversar. Muito bem. Você tem algum lema ou pensamento ou frase que você carrega na sua vida? Sim. O que eu diria que será meu epitáfio se for cumprido o meu testamento de vida que já está preparado aqui. Ele pode não ter conseguido, mas sempre tentou. Forte, hein? Uma paixão. Pelo ser humano em geral. Eu quero saber, você tem essa biblioteca gigantesca, maravilhosa, mas me diga um poeta ou um escritor do seu coração. José Saramago, maior escritor em língua portuguesa do século XX. Eu quero saber, então, um livro especial de José Saramago. Eu poderia citar 2 especiais, 2 ou 3.
Eu tenho pelo menos uns 15, mas eu citarei os 2 ou 3. O primeiro deles, o livro que eu digo que o Orlando Silva contribuiu muito para eu sair da caverna, porque, devido à minha curiosidade, eu acabei me autoalfabetizando e eu acho que o grande momento de se sair da caverna é estar alfabetizado. Esse é o grande momento. Tanto que eu, professor universitário, acho que quem deveria ser mais bem pago na educação é o que saca a gente da caverna. Então, A Caverna é o livro pelo qual eu iniciei a leitura de Saramago. O segundo é Intermitências da Morte. Como é que se trata de um tema tão importante e, às vezes, aparentemente trágico, com tanta leveza, com tanto humor e com tanta sabedoria? E, em terceiro lugar, eu diria o Ensaio sobre a Cegueira, que também me marcou bastante. Esses três, eu fico com esses três como os meus preferidos. Tá, joia. Agora eu quero saber um sonho que é possível e que você ainda não realizou. Olha, eu queria que a pandemia não interrompesse minha política de viagens, que é conhecer o mundo, é não achar que o mundo termina onde minha vista alcança. Até porque eu digo que intuição é enxergar aonde a vista não alcança. Então, esse esforço de enxergar onde a vista não alcança me empurra para viajar. E eu estou há 4 anos sem viajar. Então, o meu sonho é retomar a minha programação de viagem. Em geral, era uma viagem para o exterior e uma dentro do país. Então, por ano, um ano sim, outro não, intercalando. Tá, joia. Eu acho que eu sei essa resposta, mas eu quero saber, José Seráfico, você tem medo da morte? Não, não, porque ela é um fato natural. Eu não vou dizer, como disse o Gil, né? Eu não tenho medo da morte, eu tenho a da minha morte, diz o Gil. Eu não vou chegar a tanto porque ela vai chegar e ela será inevitável, até porque eu também escrevi um conto que já saiu publicado numa coletânea que se chama é, Conto, Conto, Conto do Amanhã, alguma coisa assim, que é o que eu chamo de homorama. Rana é um sufixo que significa falso ou a moda de. Então, taturana é a moda né, de, uma, de um tatu. Muito bem. Então, eu chamei isso o homorana porque é o seguinte, vai chegar o momento em que você vai ao médico e ele lhe esquadrinha, lhe manda para o laboratório, e no laboratório ele medem todo e lhe recomenda. Daqui a uma semana, vá lá no consultório que o médico troca o seu rim, o seu pâncreas, é o kit 32. É o kit 32, é um rim, um pâncreas, um... Então, mas esse dia eu não quero, porque imagina trocar o cérebro de alguém. E eu prefiro este cérebro. Não é? Que será possível, eu não tenho dúvida. Que será possível, eu não tenho dúvida. Tá, joia. José Seráfico, agora a gente já se encaminha aí para o final do nosso lançamento e eu quero saber, quero que você deixe para a gente suas considerações finais, um recado, enfim, deixe uma mensagem para nós. A mensagem que eu tenho que dar a toda a equipe Scortetti e a todos aqueles que se deliciam e se enriquecem com a leitura das obras publicadas é que haja mais uma série de 40 anos pela frente para continuar produzindo e continuar reduzindo a ignorância, o desinteresse e a desfaçatez com a ciência e com a cultura. Tá, joia. O senhor Joaquim Bastos, eu creio que ele queira falar um pouquinho com o senhor antes do encerramento. Joaquim, Pronto. pode liberar o seu microfone. Eu não estou ouvindo.
Ele está com dificuldade, ele aqui, algum problema no microfone dele. Aperte uma Ricardo. única... Falou agora. Agora foi. Voltou. Eu vou enviar uma solicitação e o senhor aperta apenas uma vez. Prontinho. Pode apertar. Pronto. Ok. Não podia perder a oportunidade de reverenciar aqui, ó, o Seráfico, mais esse presente que ele nos oferece, né? Eu que já estou, depois de um tempo, porque ainda não sou tão digital, ainda sou um pouco analógico, mas ele me ajudou a entrar no Nagávea, agora eu fiquei fidelizado. Então, todo dia, eu tenho na minha tela já a reflexão dele do dia. Muito sempre, como você já, ele aqui falou, muito compromissada, né? E no texto mais simples, a exuberância literária dele fica revelada e não consegue escapar. Então, na prosa e no verso, eu admiro muito o Seráfico. E é uma amizade que você vê que vem da nossa adolescência, né? Exatamente. E eu fico muito, muito feliz, encantado de tê-lo tão próximo e tão rico na sabedoria do cotidiano, nos ajudando a refletir para que o posicionamento nosso seja sempre eficaz e faço coro com ele de que, sem utopia, não temos razão de viver. Então, eu queria deixar essa mensagem para o Seráfico de agradecimento por mais esse presente que ele nos oferece. Tá bom? Tá ótimo. Então, Ele aproveitando, Eliakim, Pois não. aproveitando o que o Joaquim colocou, eu tenho uma frase que eu uso também para contar toda essa história do sonho da gente, né? O Seráfico é um sonhador maravilhoso, uma pessoa que eu conheço praticamente, eu posso dizer até que é uma amizade recente, porque nós começamos a conversar há pouco tempo, mas que será eterna, né? E ele me fez lembrar dessa frase que é muito importante da minha vida, que é, sabe, Seráfico, que a gente tem que fazer da vida um poema sem fim. E é o que eu faço. Eu estou há quase 50 anos trabalhando com livro e confesso que eu tenho o mesmo entusiasmo, a mesma garra de quando eu comecei em 1978. Então, você sabe que a gente se aproximou, a gente, quando possível, conversa, troca ideias, e hoje eu saio daqui também encantado, muito feliz por conhecer você um pouco mais, devagarzinho a gente vai se conhecer muito, nem sempre dá tempo, né? A gente leva uma vida maluca, mas você está de parabéns. Eu gostei muito, e na realidade eu sou uma pessoa que já vivi e digo que eu me surpreendi com você, eu fiquei muito feliz com isso, eu me surpreendi. Isso é muito bom, né? E bom ver aí pessoas que eu quero muito bem, como a Carmen, o professor Cláudio, o Joaquim, que eu não conhecia, estou conhecendo agora. Isso enriquece muito a gente. Então, boa noite e muito obrigado, viu? Imagina. Muito obrigado. Pois não, senhor José. Muito obrigado, João. Eu quero lhe dizer o seguinte: há alguma coisa a mais que nos aproxima. Não sei se eu estou correto. Você é pernambucano? Sou cearense. Cearense. Eu sou filho de mãe italiana da Toscana, de Arezzo, perto de Firenze, e pai cearense, né? E lá em casa um dia era macarronada, no outro dia era baião de dois. Eu acho que isso me deu uma força de vida muito bacana, porque eu pude conviver com as duas culturas, sabe? Então, meu pai veja é cearense mesmo, e lá a parte principal da nossa casa era uma imensa biblioteca. Então, livros na minha casa era um negócio assim sagrado. Nós tínhamos era talvez o maior cômodo da casa, era a nossa biblioteca. Que beleza. Agora, veja bem, João.
Eu estava imaginando, porque devo ter lido em algum lugar e confundi, que você era pernambucana, porque da parte de pai, os meus ancestrais nasceram em Palmares, em Pernambuco, mas da parte de mãe, o pai do Orlando, que era meu avô, nasceu em Sobral, no Ceará. Sobral. Bom, Muito bom. então, quer dizer, alguma coisa nos liga de muito mais tempo, não é? Ah, sim, com certeza. E com relação ao Joaquim, deixa eu dizer, o Joaquim é a prova mais acabada de uma máxima que eu ainda não citei, você ainda agora pediu para eu dizer uma máxima, eu vou lhe dizer, mas o Joaquim é o verdadeiro amigo, ou seja, aquele que finge ignorar os defeitos que nós temos e esconde e exalta virtudes que nós não reconhecemos na gente. Então, esse é o amigo. Esse então, é o grande amigo. Né? Esse é o grande amigo. Não é? Essa é a definição de amigo para mim. Parabéns, viu, Joaquim? Parabéns. Você escolheu um bom amigo, viu? Eliakim, você então conclui, por favor, para a gente deixar isso gravado, vai ficar na história. Professor Cláudio, querido Cláudio, Carmen, boa noite para vocês. E Eliakim, por gentileza, encerre a nossa sessão. Muito obrigado pela presença de todos. Imagina. Depois dessas frases tão emocionantes do Joaquim, do João e do José, eu só posso dizer uma coisa, que o livro Nada é Nem Será Tão Feio, do José Seráfico, o novo livro dele, está disponível na Livraria Zabessa e também nas demais livrarias, mas na Livraria Zabessa, até domingo, dia 15, ele está com 5% de desconto. A Cristiane, da Escortece, agora vai convidar todos que ativem os seus sons. E para o nosso querido amigo José Seráfico, vamos desejar com uma salva de palmas. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns muito obrigado. e muito sucesso. Parabéns. Maravilha.